que virou uma exaustão, evoluiu e virou um adoecimento e uma síndrome, tá? O Brasil ficou no top da lista de países com maior nível de estresse. 26% dos brasileiros relatam não ter sofrido nenhum pico de estresse. Só 26%. Então, olha aqui de novo, 70%, né? A gente começa a fazer as contas. É um número muito alto. 64% dos colaboradores não se sentem apoiados pelos gestores em relação à sua saúde mental. E aqui é uma outra conversa que a gente precisa abrir dentro das nossas equipes, dos nossos times. Os líderes não estão preparados para apoiar as pessoas, por falta de preparo, por falta de conhecimento, por muitas vezes ter dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. Então, se você é líder, você precisa começar a olhar de outra perspectiva as suas emoções e como que você pode dar suporte e apoio para sua equipe também, tá? 57% dos colaboradores acreditam que os seus superiores não estão preparados para falar sobre questões de saúde mental sem julgamento. E aí aqui a gente entra num outro tema que é super difícil, né? Porque como não ter medo de ser julgado quando eu preciso falar para o meu gestor que eu estou me sentindo cobrado, que eu estou me sentindo exaurido, que eu estou me sentindo no limite, sendo que eu tenho metas, que eu tenho resultados e que eu tenho medo de perder o meu emprego. Isso é real. E isso precisa ser falado. Então, os gestores precisam estar preparados não só para não ter julgamento, mas para fazer um acolhimento de uma forma saudável e transparente com seus colaboradores de como conduzir sobre saúde mental dentro das empresas. Em 2023, o INSS concedeu mais de 288 mil afastamentos por transtornos mentais, um aumento de quase 40% em relação a 2022. É muita coisa, quase 40%, né? Entre 2020 e 2022, que foi ali o período um pouco antes da pandemia e pós-pandêmico, né? Os casos de afastamento por transtorno de saúde mental no INSS cresceram 30%. A ansiedade é o transtorno que mais afastou as pessoas do trabalho, seguido por depressão, estresse e a síndrome de burnout. 47% dos gestores e funcionários de RH acreditam que pelo menos 10% dos colaboradores em sua empresa têm doenças que não foram detectadas emocionais, mentais. E aí a gente abre um leque para muita discussão com todos esses dados. E hoje a gente vai focar em falar, né, sobre o Janeiro Branco e o motivo dele. Mas eu quis trazer, se vocês sabiam, para ampliar e essas discussões começarem a ser realizadas dentro do ambiente de trabalho também. Por que Janeiro Branco? Por que a gente está aqui? Deixa eu tomar um golinho de água, gente, que está super quente. Janeiro Branco é um convite para a gente cuidar da mente e cuidar bem da vida. É um movimento social que ele é dedicado à construção de uma cultura de saúde mental na humanidade. É sobre conscientizar, combater tabus, mudar os paradigmas, orientar e inspirar a respeito de questões importantes relacionadas à vida de todo mundo. Então, o grande movimento do Janeiro Branco é sobre falar sobre saúde mental para modificar o olhar das pessoas. A gente precisa começar a olhar para a saúde mental de uma forma mais ampla. E para isso, já eu vou mostrar aqui para vocês o conceito que eu trouxe sobre saúde mental para a gente entender como que a Organização Mundial da Saúde traz isso. Antes, eu quero dizer aqui para vocês, né, falar para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a NR1. A NR1 é uma nova norma, na verdade é uma norma que está sendo conectada com uma lei que proporciona um certificado para as empresas serem promotoras de saúde mental. Então, neste ano que estamos agora, tem uma nova lei que orienta e que incentiva que as empresas trabalhem saúde mental. Por enquanto, é um incentivo. Provavelmente, no ano que vem, essa lei ela vai ser cobrada de uma forma mais estratégica. Quais são as principais diretrizes que essa lei oferta, que essa lei necessita, que ela pede que as empresas se organizem? Pede que as empresas organizem e implementem programas de promoção de saúde mental no ambiente de trabalho, oferta de acessos e recursos de apoio psicológico e psiquiátrico para os trabalhadores,
necessita também, né, direciona que tenha mais promoção de conscientização sobre a importância da saúde mental por meio da realização de campanhas e treinamentos. Então, isso que vocês já têm, porque eu já estive aqui outras vezes para falar de saúde mental, e muito mais amplo. Então, as empresas elas vão ter que fornecer psicólogos, psiquiatras, espaços para os líderes e times discutirem sobre saúde mental, movimentos, programas, campanhas para que as pessoas se sintam acolhidas. E com isso, as empresas receberão um certificado que vai reconhecê-las aí como promotoras de saúde mental. Então, essa é uma grande mudança que está vindo, que está chegando oficialmente, mostrando que o governo e as pessoas que estão nos movimentos, né, cuidando aí do Brasil, estão olhando para um movimento de crescimento que a gente tem, que eu mostrei para os dados, né, os dados para vocês, de crescimento das doenças e de como conseguir reverter esse cenário. Mas é claro que esse cenário só pode ser revertido se a gente cuidar do ambiente que a gente está, se a gente cuidar também da nossa saúde mental e fazer os movimentos. E aí, o que é saúde mental? Né? A gente fala, mas o que é saúde mental? Eu trouxe para vocês a definição da Organização Mundial da Saúde, que eu gosto muito, que ela fala assim: é um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com os momentos estressantes da vida, desenvolver todas as suas habilidades, aprender a trabalhar e trabalhar bem e contribuir para a melhoria da sua comunidade. Aí uma frase que eu gosto muito: a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Então, normalmente a gente acha que não ter depressão, não ter ansiedade, não ter algum tipo de transtorno, doença mental, diz que eu tenho saúde mental. Mas não necessariamente, tá? Então, a saúde mental, ela não é essa ausência de doenças, mas é você ter um nível de qualidade e de bem-estar na sua vida. Quando a gente fala sobre as pesquisas da psicologia positiva, que é o campo que estuda as ciências da felicidade, quando a gente fala sobre felicidade, a gente chama de felicidade autêntica. Então, o que é? Felicidade são picos de alegria, de emoções de alegria, em que a gente se sente, né, efusivos, com muita alegria, empolgados. Quando a gente fala de felicidade autêntica, a gente está falando de um nível de bem-estar em que não necessariamente a gente esteja feliz o tempo inteiro, mas que a gente esteja equalizado, que a gente esteja bem, que a gente consiga colocar melhorias na comunidade que a gente vivencia, que a gente consiga cuidar dos desafios que surgem no dia a dia de uma forma que seja boa para nós e para o meio que a gente está. Então, saúde mental, lembrem-se sempre disso. Saúde mental é além de não ter doenças e transtornos mentais, mas é você estar com a sua vida equalizada, equilibrada, com bem-estar, fazendo coisas que você gosta e que te proporcionam alegrias, pequenas alegrias, que te proporcionam gratidão, que te proporcionam bem-estar e leveza no seu dia a dia, tá? E o que é o desequilíbrio mental? Aí agora a gente vai entrar um pouquinho na parte das doenças para eu explicar para vocês o que são os desequilíbrios, como que eles acontecem, como que o nosso corpo reage. E aí, lembrando aqui, como eu falei anteriormente, não é sobre fazer um autodiagnóstico, até porque os diagnósticos de saúde mental e de transtornos, a gente precisa de profissionais da área da saúde. Então, se por acaso você se identificar muito com algumas coisas que eu vou falar, ou identificar pessoas no seu entorno, busque um profissional da área da saúde, busque alguém que possa te orientar, que possa te ajudar, tá bom? Combinado? Então, o que é o desequilíbrio mental? Vamos começar por depressão. Primeiro, tristeza. Tristeza é uma emoção que todo mundo sente. Todo mundo, eu imagino que a maioria de vocês devam ter visto aquele filme lá, Divertidamente, que fez um sucesso estrondoso no primeiro, e agora no segundo também, falando de ansiedade e tudo mais. É um filme que eu adoro, que ele explica de uma forma muito simples como o nosso cérebro funciona, né? E aí, o que eu acho mais interessante é que vocês entendam, né? Todas as emoções que aparecem ali, quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de como lidar com as nossas emoções, tenham em mente um ponto. As nossas emoções, elas vão vir. A gente não controla uma emoção. A tristeza vem, a raiva vem, a alegria vem. As emoções, elas surgem. O que a gente controla efetivamente?
são as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas atitudes frente a essas emoções. Então, a emoção veio raiva, veio medo, veio desespero. Como que eu vou colocar isso no mundo? É isso que eu controlo. Então, a tristeza, ela é um acompanhado ali de... Desculpa, errei. A depressão é acompanhado ali da tristeza, é uma emoção bastante comum e natural. O que acontece? Na depressão, a gente tem basicamente 2 tipos de depressão para facilitar para vocês. A depressão crônica, que realmente existe uma área do cérebro neurologicamente comprovada, que ela tem ali um funcionamento diferenciado, e aí precisa entrar com medicamento por toda a vida, a pessoa tem uma apatia maior, um humor mais deprimido, que é a depressão crônica. E a gente tem a depressão por fases da vida, por momentos que a gente está vivenciando, que acontece por quê? Por alguma situação, por exemplo, às vezes a perda de um ente querido, de uma mudança, de um fator de estresse muito elevado, como ser mandado embora, passar por uma separação. Normalmente na nossa vida, a depressão ela está associada a lutos. E aí é muito importante isso, porque todas as fases de mudança da nossa vida, elas possuem lutos, mesmo as fases de mudanças que são esperadas e legais. Por quê? Porque a gente sempre, quando fala de mudança, a gente está indo de um ponto indo para outro, transformando. E quando a gente fala sobre isso, a gente deixa alguma coisa para trás. Então, uma partezinha da gente sempre tem dificuldade ali de se despedir, de deixar para trás. Então, o luto, ele faz parte das fases de mudança que, consequentemente, podem gerar processos ou de depressão ou de fases mais deprimidas. Mas a depressão, quando ela é um pico, nesse sentido de estou vivenciando uma fase, perdi uma pessoa, ela não necessariamente é crônica, tá? Ela pode ser só um período que a pessoa talvez precise de medicamento ou não, psicoterapia para ajudar, fazer exercício físico e se cuidar. Então, como que a gente diferencia, né? A depressão, ela é uma tristeza que não vai embora, que não passa, tá? Desaparece muitas vezes do interesse por coisas que antes se gostava de fazer. Por exemplo, um hobby, sair com os amigos, fazer alguma atividade física. Então, quando você percebe que os interesses estão diminuindo, que existe uma apatia, uma dificuldade, uma irritabilidade, um mau humor, tudo incomoda, pode estar relacionado com uma depressão, tá? Um ponto importante na depressão, numa depressão forte, né, com alto nível, a gente percebe que não existe perspectiva futura. O que que isso quer dizer? Na depressão, tem um cenário acontecendo, só que a pessoa que está vivenciando a depressão, ela não consegue ver possibilidades de mudança naquele cenário. É diferente de pessoas que não estão no processo depressivo. Então, ela não consegue enxergar como solucionar, como fazer diferente, como usar as ferramentas. E muitas vezes, para a gente que não está ali no quadro depressivo, é muito simples. A gente olha e fala: Fulano, vai fazer tal coisa, se movimenta, fala com não sei o que lá, pede demissão. A gente tem, né, um arsenal ali de possibilidades de mudança. Por quê? Porque a pessoa ela não está conseguindo enxergar. E foi isso que eu falei lá no começo do nosso bate-papo, quando eu falei sobre ter empatia, olhar com mais amorosidade para o outro e para si. Por quê? Porque às vezes a gente julga o outro não entendendo como que ele não está vendo possibilidade, mas a gente não entende que ele está adoecido a ponto de não enxergar. E aí talvez o nosso papel seja dar soluções. Paloma, mas eu dou solução e a pessoa não consegue, ela não muda, ela não transforma, ela problematiza. Sim, porque ela tem uma doença. E aí talvez você tenha chegado no seu limite de ajuda e realmente precise de um profissional ali para intervir, tá? Então, é uma doença que ela é crônica, que ela incapacita as pessoas e pode levar ao suicídio. Principais sintomas, tá? Então, o humor mais deprimido, tem essa coisa da desesperança, dessa falta aí de luz no final do túnel, pode ter alteração no sono, então muito cansaço ou perda de sono, né? Uma insônia, fica com a cabeça ali a mil, mexe na autoestima, mexe na sensação de culpa,
perda de interesse e prazer pelas coisas que está vivenciando, que tem ali as possibilidades. Então, e também podem ter alterações fisiológicas no corpo. Normalmente tem uma baixa de sistema imunológico, então às vezes as pessoas começam a ficar mais adoecidas, mais gripadas, mais alérgicas e com coisas que às vezes nem tiveram. Por quê? Porque tem a ver com aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse no corpo e que prejudica, que baixa a nossa imunidade, que abre portas para entradas de outras doenças, né, de outros acontecimentos aí para o nosso corpo. Isso é um pouquinho sobre depressão, tá? Quando a gente fala de ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso organismo. O nosso cérebro primata, ele foi preparado para, numa situação de perigo, ter 3 reações: fugir, lutar ou paralisar. Hoje em dia, essas situações de perigo, elas foram modificadas, né? Não é como nossos primatas, que saíam para caçar e encontravam um bicho e tinham que fazer alguma coisa. São as situações diárias, situações vivenciais aí do trabalho, da jornada pessoal da vida, dos filhos. E qual que é a grande diferença hoje em dia na ansiedade? A ansiedade, ela pode ser de algo que está no seu ambiente, que gera um gatilho de medo, ou pode ser uma coisa construída pela sua mente. Por isso que a gente fala muito das pessoas com transtorno de ansiedade, elas terem a mente lá no futuro, ou criando muitas possibilidades e cenários. Então, primeiro ponto, a ansiedade, ela é um desenvolvimento de proteção nosso, todo mundo tem. O que é uma ansiedade normal, esperada? É quando você sente aquele friozinho na barriga, mas que não te paralisa, quando não chega a ter medo de evitar de fazer as coisas. Por exemplo, aquele friozinho bom de quando você vai fazer uma viagem que você está esperando, quando você vai encontrar alguém que você está com muita saudade e não vê faz tempo, quando você está preparando uma festa de aniversário, fica com um pouquinho de receio que as coisas possam dar errado. É esse medinho, mas que ele é controlado internamente. Quando que se torna um transtorno? Quando tudo sai do controle, tá? Então, todos os transtornos e doenças psicológicas, como que a gente identifica e diagnostica? Através da frequência e do nível que a pessoa tem. Então, se eu tenho medos rotineiros que me paralisam ou que me fazem fugir de situações de níveis médios a elevados com frequência alta, provavelmente eu tenho um transtorno de ansiedade. Quando eu falo do transtorno de ansiedade, eu abro um leque aí enorme que a gente não vai conseguir entrar hoje porque tem muita coisa para falar, mas eu tenho TOCs, que é o transtorno obsessivo compulsivo, eu tenho as síndromes de pânico, que a pessoa não consegue sair ou ela travar em determinado ambiente ou situação por conta de alguma coisa. Tem as crises generalizadas de ansiedade, que são as faltas de ar, o não conseguir executar. E aí, os principais sintomas, né? A ansiedade, ela mexe muito no nosso fisiológico, basicamente por quê? Pensa assim, o seu corpo está se preparando para lutar, fugir ou paralisar, principalmente para lutar ou para fugir. E aí ele traz todo o sangue para os seus órgãos internos, para o coração, para o estômago, para ter um funcionamento melhor. Então é muito comum dar sudorese, taquicardia. É muito comum as pessoas irem parar no pronto-socorro achando que estão tendo um ataque cardíaco e na verdade está tendo uma crise de ansiedade porque está com uma palpitação e com uma dor no peito muito forte. Tensão muscular, dificuldade de concentração, dificuldade de foco, uma necessidade de movimentar o corpo constantemente, pessoas que têm tique, que ficam balançando perna, balançando mãos, balançando braço, sudorese, pode ter alterações no sono, principalmente insônia, porque a mente fica ali alucinadamente conversando, falando, criando cenários imaginários, uma preocupação constante com o futuro e muitas vezes uma procrastinação exacerbada. Normalmente, pessoas que procrastinam muito, elas têm uma ansiedade elevada. A procrastinação é um jeito de fugir de uma atividade que a gente não quer, que a gente tem medo, por algum gatilho, por alguma coisa que dá. Então, aqui a grande sabedoria nossa que a gente precisa desenvolver é como conviver com a ansiedade, porque a gente vai ter, ainda mais no mundo moderno e tecnológico de hoje, que aciona gatilhos a todo momento, a gente vai ter como viver com ela de uma forma em que a gente não se desestabilize, que a gente se conscientize das nossas emoções, que a gente controle. Eu vou falar isso mais para frente, depois que eu passar por todas as doenças, eu vou trazer aí
um cenário de luz para vocês, tá bom? E aí, o nosso próximo item é exaustão e estresse. Exaustão é o nível mais elevado do estresse, tá? O estresse é um sentimento ali de esgotamento, de cansaço, e quanto maior ele fica, mais perto a gente chega da exaustão. Qual que é a grande diferença de uma exaustão e uma depressão, né? Na exaustão, tem uma falta de energia que predomina muito a pessoa, mas a pessoa percebe as possibilidades de mudança. É diferente da depressão. Da depressão tem uma falta de energia também, porque a pessoa está gastando energia em outro lugar ali na mente dela, só que ela não vê possibilidades. Lembra que eu falei? Aqui não, no estresse e na exaustão, a pessoa ainda vê possibilidade. Ela fala, eu tenho que fazer tal coisa, eu preciso fazer assim, eu preciso mudar. Mas muitas vezes ela não tem mais a energia da mudança, a vitalidade ali. Às vezes ela até tem, mas está um pouquinho baixa. Tudo depende do nível de estresse que se está. Principais sintomas: o cansaço mental, a perda de memória é um dos sintomas muito recorrentes, tá? Falta de concentração, uma preocupação excessiva, agitação psicomotora, enxaquecas, insônias, alteração de humor. É muito comum na exaustão e no estresse ter uma alteração de humor para uma coisa mais irritadiça, mais impaciente, o tal pavio curto que a gente conhece e vê tanto por aí. Aqui eu trouxe para vocês os estágios do estresse até chegar na exaustão, tá? Então, o estresse, ele é como se fosse uma fase de alerta. E é mesmo, o estresse, ele libera cortisol, o cortisol deixa o nosso corpo em alerta. Só que o excesso de cortisol com o tempo, que é o hormônio do estresse, ele gera conflito no nosso corpo, ele adoece a gente, como eu falei anteriormente, ele baixa a nossa imunidade, ele deixa a gente literalmente, o nosso organismo estressado. Então, na fase de alerta, eu tenho uma agitação, às vezes um suor maior, os batimentos ali começam já a se acelerar, eu já ficando mais estressado, tensão e dores musculares. Quando eu vou para a fase de resistência, que já é um pouquinho maior, eu começo a ter problemas relacionados com a memória. Então, na fase de alerta, eu estou agitado. Numa segunda fase, eu já começo, esqueci a chave, esqueci tal coisa, e a ponto, gente, de ir para uma exaustão e ter perda de memória mesmo, tá? De esquecer coisas assim muito importantes. Por exemplo, quem tem aquelas senhas, uma vez aconteceu isso comigo, eu tenho aquelas chaves de casa que são automáticas que você coloca a senha. Eu fui casada por quase 10 anos. A senha era a data do meu casamento. Chegou uma época que eu estava tão exaurida, tão cansada, que aconteceu umas 3 vezes de eu ficar para fora da minha própria casa porque eu esqueci a data do meu casamento. Entendem o nível de exaustão? Não é do tipo, esqueci só a bolsa, a chave. São exaustões que levam a gente a perda de memórias grandes, tá? Então, na fase de resistência, tem uma irritabilidade maior também, pode ter hipertensão, então a pressão subir, que é um risco muito grande para a saúde, principalmente para quem já tem, né, cenários aí de pressão alta. Tem uma sensibilidade emotiva em excesso, então às vezes uma vontade de chorar, de gritar, as emoções ficam muito à flor da pele. Pode ter mudança no apetite, tanto para mais quanto para menos, e um cansaço constante. E quando a gente vai para a fase de exaustão, o nosso corpo começa a dar sinais. Aqui no nosso cérebro, conectado com o nosso corpo, a gente tem um nervo que sai aqui de trás, que chama nervo vago. Esse nervo, ele é conectado a todos os órgãos internos do nosso corpo. É nele que é transportado, enviado, na verdade, né, as emoções. É como a gente manda as emoções para o nosso corpo. Então, tem um contato direto do nosso cérebro para as emoções, das emoções para os nossos órgãos internos. Então, quando a gente fala sobre dores intestinais, esse coração acelerado, dores no joelho, dores nas costas, hoje já é comprovado cientificamente pela neurociência do comportamento humano de que tem uma conexão com as nossas emoções. Então, o tempo inteiro a gente está mandando uma mensagem para o nosso corpo. Então, numa fase de estresse mais elevado, de exaustão, de depressão, de uma ansiedade dentro de um transtorno, a gente está avisando para o nosso corpo o tempo inteiro que ele está em perigo. E aí ele começa a se defender. Então, na fase de exaustão, pode ter úlceras, problemas intestinais, formigamentos, dificuldades ali de socializar, né? Então, a gente começa a ter dificuldades sexuais, com
parceiro ou com a parceira de relacionamento, então tem insônia, tudo aqui começa a ser mais grave, mais angustiante, e o humor aqui, ele normalmente já, o bom humor, ele já foi perdido, tá bom? E aí a gente chega no burnout. O que que é o burnout? O burnout é a exaustão vinculada ao ambiente de trabalho. Então, tudo que eu falei para vocês, percebam, é uma linha que faz chegar em algum lugar. E às vezes por isso que é difícil o diagnóstico. Por quê? O burnout, ele está vinculado ao ambiente de trabalho, mas é esse estado de esgotamento profissional. E por que que ele é uma síndrome, tá? Síndrome é tudo aquilo que tem início em algum e que outras doenças e transtornos são acoplados. Então, dentro do burnout, eu posso ter uma depressão, eu posso ter uma ansiedade, eu posso ter tudo junto, eu posso ter ansiedade com depressão, eu posso ter casos de suicídio por conta de uma depressão grave e elevada. Então, quando a gente fala de síndrome, a gente está falando de algo que é amplo e que conecta outras coisas. Ele é um estado de esgotamento completo que tem a ver com uma frustração de trabalho. E aí pode ser uma frustração interna, minha com o significado do trabalho, de coisas que eu não trabalhei em mim, com o externo, do ambiente, da cultura, de como que as coisas estão se desenvolvendo, vinculada a outros profissionais, o meu líder, profissionais que trabalham comigo, pares que me cobram ou que eu entendo que me cobram e que tem uma questão ali por busca de resultado. Qual que é um ponto importante aqui do burnout que poucas pessoas falam? O burnout, ele está muito conectado com uma baixa autoestima e com uma pressão muito grande, uma autocobrança muito grande. Como que funciona o ciclo e o movimento do burnout? O movimento do burnout, eu vou adoecendo, eu vou ficando exausto e eu começo a entregar menos. É óbvio, eu estou exausto, eu não estou trabalhando no meu nível mais elevado de potência de entrega. Consequentemente, eu começo a entregar menos porque eu estou cansado e estressado e não parei, e os meus resultados vão caindo, as minhas entregas vão piorando, seja lá o que for. E aí, às vezes, eu tenho ou a cobrança externa, né, de um líder, de equipe, de cliente, ou eu tenho uma cobrança interna de que eu não estou entregando como eu fazia antes. E aí vem a baixa autoestima, vem uma pressão, vem uma cobrança muito grande, e aí eu decido que eu preciso trabalhar mais horas, entregar mais, dormir menos, isso vai me estressando, e aí eu entro de novo nesse ciclo, que eu faço, e aí é minha queda aqui, ó, porque eu não tô bem. Então, o mais difícil do burnout é a pessoa precisa parar, ela precisa descansar. Às vezes ela precisa ser retirada do ambiente que está adoecendo ela. E é uma das maiores dificuldades no tratamento de burnout que eu vejo na clínica, porque, óbvio, todo mundo tem boleto, todo mundo tem as suas responsabilidades, todo mundo tem alguém que muitas vezes depende da pessoa, ou familiares, né, filhos, e a gente tem ali também um ego na sociedade de como que eu vou falar que eu estou com burnout, como que eu vou falar que eu estou adoecido. E aí um ponto do burnout é que muitas vezes as pessoas não percebem que é do ambiente de trabalho, isso vai se ampliando para a vida pessoal, porque pensa, a pessoa vai tendo crise de ansiedade, depressão, vai ficando apático, cansado e começa a impactar nas outras relações. Então, às vezes, quando a pessoa percebe que ela está adoecida, é porque ela já não está fazendo mais as atividades que ela gosta, ela não está tendo bons relacionamentos em casa, a relação familiar já está entrando em causa e ela não entende que é por conta do ambiente de trabalho. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa ficar de olho no burnout. E aí, como que a gente pode cuidar da nossa saúde mental? Falando de tudo isso aqui que eu trouxe para vocês, né? Então, como eu disse anteriormente, aqui não é para fazer um diagnóstico, é para vocês olharem, se atentarem. E vamos pensar em como que a gente cuida da nossa saúde mental. Pensando na nossa saúde mental, o primeiro é equilibrar a mente e o corpo. Sim, eu vou falar para vocês fazerem exercício físico, para vocês fazerem respiração, para vocês fazerem meditação ou atenção plena. Quando a gente equilibra o nosso corpo, a gente dispara os hormônios que eu brinco que são os hormônios da alegria, da felicidade e, consequentemente, a gente reduz o hormônio do estresse. Então, a gente eleva o hormônio bom e reduz o hormônio que é ruim. E a gente faz um equilíbrio. Então, é essencial que vocês trabalhem o físico de vocês para trabalhar a mente. Quando eu falo de respiração, de meditação, de atenção plena, que é o famoso mindfulness, está na moda,
é sobre eu estar presente no aqui e agora, é sobre eu aprender a respirar, é sobre a tal da inteligência emocional, que é o segundo tópico aqui, que é para lidar com as emoções de uma forma mais saudável. Então, quando vem a raiva, quando vem o estresse, se eu der 3 respiradas profundas, sair do ambiente ou perto da pessoa que me causou aquela emoção, eu tenho certeza que a sua resposta ela vai ser muito mais tranquila, muito mais passiva, muito mais pensada. Isso eu não estou falando sobre um não posicionamento, mas estou falando sobre um posicionamento com qualidade e com escolhas de como você quer se posicionar. Isso é sobre inteligência emocional. A inteligência emocional é esse movimento de, tá, a emoção veio e como que eu vou colocar lá no mundo, como eu falei para vocês anteriormente. Outro ponto importante é a gente reduzir os pensamentos internos, esses barulhos, agora as pessoas chamam de pensamentos intrusivos, né? E a gente tá o tempo inteiro com a mente barulhenta. A gente fica recebendo informação o tempo inteiro, redes sociais o tempo inteiro, o mundo traz muita informação o tempo inteiro. Então eu preciso reduzir os meus pensamentos negativos, os meus pensamentos que são preocupantes, os meus pensamentos de construção de cenários. Para, ouve você no agora. A gente não tem o controle das coisas. O que a gente tem é a influência sobre algumas coisas. Então, se você partir do princípio que você não controla, que você influencia, reflita se as coisas estão no seu controle, se aquilo que você está gastando energia está realmente no seu controle e se não vale a pena você deixar as coisas fluírem e fazer até onde tem a sua influência. Então, ajuda muito, principalmente na hora de dormir, para diminuir o estresse e ali impactos no sono, você esvaziar a mente ou trazer pensamentos positivos, memórias positivas, trazer coisas que te alegram. Cultivar o equilíbrio nas relações, então a gente precisa falar de relacionamentos, tanto no profissional quanto no social, principalmente respeitando a si e respeitando o outro. Então, aqui, quando a gente fala de saúde mental, sabe aquela história do avião? De coloque num estado de emergência, de uma situação crítica, coloque primeiro a máscara em você e depois no outro? Saúde mental é sobre isso. Eu preciso colocar a máscara em mim para poder cuidar de quem está perto de mim, das pessoas que eu amo, tá? E aí, aqui eu tenho 4 dicas de autocuidado e bem-estar, algumas eu já falei, mas é basicamente ter um sono de qualidade. O que é um sono de qualidade? Acordar descansado. Então, faça exercícios que permitam você relaxar antes de dormir. Se desconecte, vá umas 2 horas antes, deixando o ambiente menos iluminado, preparando a sua mente para um descanso com pensamentos positivos. A alimentação, procure comer de forma mais saudável. Tudo que a gente coloca no nosso corpo ajuda ou prejudica? Quando prejudica, inflama o nosso corpo, inflama o nosso cérebro e fica mais difícil de recuperar e estar com uma tendência ali positiva para o nosso corpo agir contra doenças, contra várias coisas. Exercício físico, como eu já expliquei anteriormente, que ajuda muito a gente na liberação de hormônios e no cultivo de autoestima e de bem-estar. E relacionamentos. Relacionamentos positivos são muito benéficos para a nossa saúde mental. Quando a gente está em um ambiente que ele é positivo, com em torno de pessoas que elogiam a gente, que colocam a nossa autoestima para cima, que reconhecem a nossa potência, isso ajuda a gente a corregular e acreditar mais na gente. Então, quando a gente vivencia relações de pessoas que estão sempre criticando, sempre reclamando, sempre de mau humor, a gente vai se contaminando. Nós somos esponjas emocionais, a gente conecta com o que está no ambiente. Então, se eu convivo com pessoas que têm um humor muito para baixo, com o tempo eu vou começar a ficar menos positivo. É da nossa natureza humana, porque a gente tem um movimento de espelhar o outro para conseguir se inserir na sociedade. Então, se eu estou com pessoas que buscam crescimento, desenvolvimento, estão sempre com humor elevado, possivelmente eu vou ter um espelhamento também desses comportamentos e desses movimentos, então é muito mais saudável. Então, cuide de quem está no seu entorno e cuide de quem você é, porque você também é o entorno de alguém. É isso, gente. Nosso tempo está quase acabando. Aqui eu vou abrir para perguntas, para dúvidas, para a gente Sim, trocar um pouquinho. temos 10 minutinhos. Não tem nenhuma pergunta no chat, olha. E bastante Não triste, hein? tem. Pessoal, não ficou com Não. dúvida? Assim, você explicou de uma forma maravilhosa, mas
Sempre tem dúvidas, né? Eu gostaria que tivessem dúvidas. Podem compartilhar também alguma coisa que hoje mais cedo teve um compartilhamento super legal. Uma pessoa falou que começou a fazer exercício com o marido e como melhorou a vida. Então, o que vocês tiverem para compartilhar é sempre bom, porque incentiva as outras pessoas também. Sim, claro. É, não queria, é uma pergunta com um pouco de dúvida. Pensando num contexto aí global, onde nós enfrentamos diversas adversidades, né? Tanto climática, econômica, política, Uhum, mudança de valores, né? Social. uhum. A ansiedade e a depressão não está meio que inerente a todas essas alterações. É meio que Ela- difícil desvincular esses sentimentos de uma situação que está fora do nosso controle. Ou você uhum. acha que não, o normal é o ser, né, o ser humano, o ser vivo, ele enfrentar todas essas variáveis e não sentir nenhum tipo de abalo emocional. Não. Na verdade, as pesquisas de felicidade mostram como o ambiente social, como o país que a gente vive, a riqueza ou não, as condições sociais efetivas impactam na nossa felicidade. Tem pesquisas que mostram que quando a gente fala na psicologia positiva, a gente fala de felicidade autêntica, né? Que é um nível de felicidade de estar com bem-estar equilibrado. A gente só considera a pesquisa sobre felicidade a partir do momento que a gente entende que as pessoas não estão em níveis de pobreza. O que que isso quer dizer? Sabe a pirâmide de Maslow lá de ter o alimento, a segurança? A gente precisa estar seguro minimamente para começar a conversa sobre felicidade, sobre bem-estar. Porque senão, quando a gente não tem dinheiro para pagar as contas, quando a gente vive numa sociedade, né, numa situação financeira em que eu não tenho dinheiro para colocar comida na mesa, eu entro num estágio de defesa, de busca, de necessidade. Então a gente não consegue nem falar sobre felicidade nesse âmbito. Então é óbvio que quando a gente fala de tudo que a gente viveu na pandemia, das questões principalmente políticas também que a gente viveu na pandemia, elas impactam sim a nossa saúde mental, o nosso nível de estresse, o nosso nível de ansiedade, as possibilidades de desenvolver uma depressão. Por quê? Porque a gente não tem. Por que que o Brasil, acredito eu, né, que seja um dos países mais ansiosos do mundo. A gente não tem uma estabilidade econômica, né? A gente tem uma instabilidade muito grande. A gente não tem uma estabilidade política. Então, isso interfere com certeza na nossa vivência, na nossa experiência sobre o que é saúde mental. Certo? Então, o normal seria viver pensando dessa forma, o normal, visto o nosso cenário, seria ter a ansiedade e a depressão. É. O mundo ideal seria a gente ter um governo que sustentasse as pessoas no sentido de sustentação de ofertar qualidade de vida igualitária para todo mundo. Esse é o mundo ideal. Mas quando a gente fala de eu tenho medo de andar com o celular na rua, eu tenho medo de ser assaltada, eu tenho medo de sair no portão da minha casa, é normal que a gente viva com medo e com estresse e com ansiedade, porque a gente vive numa sociedade que ela não permite que a gente relaxe. Então, Realmente isso é você está 100% do tempo em alerta, né? em Seja, alerta. seja para um roubo, seja na rua, um atropelamento, seja É uma queda num diferente, buraco no chão. é diferente comparar uma pessoa que vive em algum país europeu que tem um PIB elevadíssimo e que ela pode. Agora eu não lembro qual que é o país. É um país super frio que é Noruega, Noruega, que as pessoas deixam as Noruega, crianças do lado de fora na rua e que bebezinhos em carrinhos e que ninguém rouba. Você já viu isso? Você deixaria o Noruega, seu filho, Suécia, bebê não, recém-nascido ali fora? não E é deixaria. E é normal, por quê? Porque não existe isso. Então, assim, olha, e a gente, na verdade, vive o contrário, né? Se a gente vai para o Guarujá, Praia Grande aqui, a criança saiu da vista por um segundo, a gente entra em pânico, né? Porque acha que alguém roubou a criança. Então, assim, é muito diferente. Isso afeta a forma que a gente vive o dia a dia. Exatamente. E pensando dessa forma, o governo hoje oferece uma estrutura para você diagnosticar, tratar, só para a gente fazer um fechamento. Para quem não tem acesso ao convênio, eu consigo buscar uma terapia, buscar medicação, até mesmo o diagnóstico pela rede pública?
Pela rede pública tem o CAPS, né, que atende. Tem alguns medicamentos que são ofertados de forma gratuita, então que o psiquiatra recomenda que as pessoas conseguem pelo público, não são todos. Tem alguns tratamentos muito interessantes. Esses dias eu estava num congresso e tem novos tratamentos aí de depressão chegando que vão ser testados nos órgãos públicos para as pessoas que têm Bacana. recursos aí limitados. Mas a gente sabe que, por exemplo, o processo terapêutico ele é mais difícil, ele é mais picado, enfim, mas existem. E também tem um jeito de encontrar terapia que são nas faculdades de psicologia. Então, todas as faculdades que têm o curso de psicologia, elas ofertam atendimento gratuito pelos alunos que estão se formando no último ano de faculdade. Então, também é um jeito muito interessante de buscar ajuda e de ter um atendimento de qualidade. Bacana, excelente suas dicas. Inclusive, eu retiro medicação no, na unidade de saúde básica, tá? Perfeito. Realmente é limitado a oferta, É, não tem os mais avançados, mas o é. básico tem. E terapia realmente é um pouco mais difícil. A terapia é interessante ir para o lado mais particular, ou o convênio realmente é um pouco mais difícil, né? A nossa estrutura pública, ela medica só, ela É. não trata, né? Ela não E aí faz que eu uma. acho que da NR1 que vem, que é interessante, que as empresas vão ser obrigadas, né, em breve, a colocar um psicólogo. Eu não sei como que vai ser o funcionamento, provavelmente o que eu tenho visto hoje nas empresas já é um funcionamento de menos tempo. Então, por exemplo, as sessões hoje em dia no particular são de 50 minutos a 1 hora. As empresas estão oferecendo 30 minutos. E aí eu não sei se é semanalmente, se é mensalmente, se é quinzenal, não sei muito bem como que está funcionando. Mas a ideia é que as empresas tenham um suporte, então já ajuda de alguma forma, né? Sim, sim, nós tínhamos aqui, é, mantivemos por um período, e acontece aí em dias específicos, e em horários específicos também a ser agendado. O horário era reduzido um pouquinho, era de 30 minutos a 40 minutos, Uhum. e era uma excelente ferramenta, né? Com certeza, com certeza. E às vezes é uma porta de entrada para quem se interessar, né? Ou tiver numa crise e precisar ter uma ajuda, ou para quem se interessar e conseguir buscar fora também. Isso, né? Era um acolhimento, né? Um atendimento de Isso. resgate, não um atendimento Ótimo. de tratamento, né? Contínuo. Aham. Mas enfim, a Natália levantou aqui a mão, só para a gente poder fechar aí dentro do horário. Quer falar, Natália? Oi, gente, tudo bem? Tudo Só bem, você? tudo bem também, gente. Só um pedido de dica para Paloma, que eu acho que muita gente passa pela mesma coisa que eu aqui, que acho que é geral e até cultural da WIPR. A gente fala de ansiedade, né? E aqui na WIPR existe uma ansiedade grande de resposta rápida, seja de e-mail, seja de processos, né? E eu queria uma dica da Paloma, como que a gente pode lidar com essa ansiedade que as pessoas têm de obter respostas rápidas, né? A gente sabe que é geral, né? Todo mundo quer saber das coisas de uma forma mais rápida, em qualquer lugar, de qualquer coisa, qualquer informação. Mas o trabalho é diferente, né? A gente tem as nossas obrigações e deveres, né? E às vezes, não sei os outros, mas às vezes eu me sinto com a sensação de culpa por não ter respondido on time, né? Aham, E aham. sendo que, né, o on time tá dentro ali, né? Então a gente acaba gerando aquela ansiedade também por tentar responder rápido e não conseguir, ao mesmo tempo, né, que as pessoas também cobram da gente uma resposta rápida. Então queria uma dica sua. Que dica que você pode dar para a gente ali de como controlar também as nossas ansiedades no geral sobre isso? Tá, eu acho que tem dois caminhos. Um que é nosso, de autorresponsabilidade nossa, de dizer mais nãos, né? De entender que a gente não tem que estar on demand aí o tempo inteiro, e colocar limites. E eu acho que quando a gente coloca limites, a gente vai fomentando as relações. Paloma, mas está todo mundo esperando, mas aí é uma cobrança interna também sua, né? Então, trabalhar essa cobrança interna. E um outro ponto que eu acho muito importante é pela cultura da empresa, porque não adianta, né? Eu acabei de falar, a gente é movido pelo meio, pelas pessoas que estão no nosso entorno. Então, às vezes, a gente faz todo um trabalho internamente, mas o meio continua ali, oprimindo a gente. Então, seria o ideal fazer um trabalho com as lideranças, aí é top-down mesmo, lá de cima para baixo, de
ter horários de respostas, de talvez esperar meio período não seja um grande problema, mas aí precisa ser cultivado dentro da cultura da organização. Isso começar a ser falado, discutido em reuniões, e as emergências, essas urgências pararem de serem rotineiras, porque o problema é que a gente transforma tudo em urgente. Então a gente precisa até mudar a nossa cultura de vida, né? Então a cultura da empresa, a cultura de vida, elas estarem alinhadas ali, os valores estarem alinhados. Não é um movimento simples quando a gente fala de cultura de organização, mas o primeiro ponto é a gente reduzir essa cobrança internamente, que não é simples, tá? Aliás, é simples, mas não é fácil. Tá certo. Obrigada, viu? Obrigado pela Imagina. pergunta, Natália. Bom, pessoal, como não tem perguntas aqui no chat, nós aí temos um tempo curto, né, para não estourar o tempo. Gostaria de agradecer a todos a participação, o time da Posture, o Moésio, o Ricardo, a Paloma, como sempre, uma excelente apresentação, Eu uma que fala agradeço. muito didática, muito simples e um tema realmente muito importante, né, para o Wipro, nós aqui, o Wipro funcionário, como pessoas, né, seres humanos e como vivemos em sociedade, temos que entender também toda essa sistemática, né, da relação entre as pessoas, meios e o que nos gera, né, que hoje é a ansiedade e a depressão, pelo menos em alguma coisa o Brasil é campeão, né? No Ai, que horror! Brasil. E piada A de mau gente, gosto. a gente é bom em fazer piada também, né, Equador? Não. É um tema pesado, mas ao mesmo É, tempo necessário deixar um pouco mais leve, né? O brasileiro, ele é, tem um jogo de cintura, ele ri da própria desgraça. Então, esse é um povo que ri da própria dor, né? é um povo que ri da própria dor. É. Mas tirando a brincadeira aí da vitória, gostaria de deixar aberto para você fazer um fechamento e passar uma mensagem final para as pessoas que estejam presentes aqui na nossa live. Eu quero agradecer a presença de vocês. E, gente, vamos aproveitar essa energia de começo de ano, né? Acabou de começar, a gente está naquela vibe de fazer, de realizar. De tudo isso que eu falei sobre como melhorar a saúde mental, escolha uma, duas atividades que você faça, que você possa começar a fazer e colocar aí. Vou fazer um exercício físico, vou sair para fazer, me relacionar mais, chamar os amigos para sair, jogar um boliche, fazer uma coisa diferente. Insira coisas prazerosas na sua vida. Insira coisas que vão te ajudar a você chegar em um lugar que você deseja. A gente fala muito sobre saúde física e saúde mental como se fosse uma coisa muito distante, né? Mas é sobre quem a gente quer ser lá no futuro. Então, se eu quero ver os meus filhos crescerem, os meus netos, eu preciso estar bem com o meu corpo e com a mente. E aí a minha provocação e o que eu quero que vocês reflitam é o que você está fazendo hoje para mudar, né, o futuro, para chegar com saúde lá na frente. Então aproveita essa vibe de começo de ano, escolhe aí uma, duas ações que são viáveis e que são fáceis de encaixar na sua vida e se movimenta, faz diferente, começa a fazer diferentes para ter resultados diferentes. É isso, eu queria agradecer e espero vocês até a próxima. Espero que tenham gostado e um beijo. Até mais. E não esqueçam de preencher aí a pesquisa de satisfação Não e esqueçam, nos encontramos em fevereiro, na próxima campanha do mês. com certeza. Um Tchau, beijo, pessoal. pessoal. Até mais. Tchau, 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 tchau. gente. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.